Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e hoje a gente está aqui para ler um texto da irmã Michele da Silva Gabriele Rego Moreira. Ela é membro da Primeira Igreja Batista Recanto do Sol, lá em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. E ela escreveu um texto chamado Não é o Fim. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional que tem meditações diárias, né? Sempre baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus, cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Olha, irmãos, como não fui eu quem escrevi, foi a irmã Michele Moreira, o que eu vou fazer? Vou ler com vocês esse texto aqui e vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Então, o texto chama-se Não é o Fim, e nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe para que possamos compreender aquilo que Ele vai nos dizer. Vamos lá? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós e sempre que necessitamos, Tu fazes a poda necessária para que possamos crescer mais e mais. Ó Senhor, Tu és um agricultor maravilhoso, que Tu continues cuidando de nós. Ensina-nos o que precisamos aprender. Em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O nosso texto bíblico é bem curtinho. São 5 versículos do capítulo 15 de João, os 5 primeiros. E diz assim, ó, Jesus dizendo, né? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são juntados num monte para serem queimados. Amém? Bom, irmãos, então a irmã Michele Moreira escreveu o texto Não é o Fim e escolheu o versículo 2 para ser o versículo-chave, que diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então ela conta pra gente, a irmã Michele Moreira, que não faz muito tempo ela cortou quase que pela raiz um enorme bougainville. Não sei se vocês conhecem essa árvore, ela é bem bonita, bem cheia, né? E ela cobria de arbustos, de ramos, né? À frente da casa da irmã Michele Moreira. O que ela fez? Foi lá e cortou. Aí muitos galhos, né, dessa árvore já estavam mortos, estavam todos emaranhados. E além de uma parte desses galhos estar crescendo para dentro da varanda, que acaba impedindo que o ar entrasse e o sol, enfim. Estava incomodando, né, irmãos? E outra parte da trepadeira da árvore estava acabando com se emaranhando, se agarrando nos fios de eletricidade. Então, o que ela fez? Ela cortou quase pela raiz. Mas olha só, o que aconteceu? Depois de um tempo, muito rápido, em menos de 2 semanas, diz ela, já tinham outros ramos novos. O que aconteceu? Ela pensava que ela tinha cortado o bougainville, né? Tinha dado um fim nele, mas na verdade ela só tinha, podado. E aí ela usa isso para dizer que assim, em muitos momentos da vida da gente, Jesus Cristo faz o mesmo com a gente. A gente recebe esse mesmo tratamento do Senhor. Ele vai e poda a gente. E pra gente parece ser o fim. Ai,
a gente não vai suportar, tô sofrendo aqui. Por quê? Porque a poda, ela dói, ela deixa a gente triste, calado. Mas o que está escrito lá em Coríntios, 2 Coríntios 7:9? Diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, quando Jesus Cristo, quando Deus nos poda, não é para a gente morrer. Não, irmãos, nada disso. É para que a gente possa dar mais e mais e mais frutos. O nosso fiel agricultor, que é Jesus Cristo, faz em nós pelo menos 5 tipos de poda, segundo aqui a irmã Michele Moreira. A poda da manutenção, da formação, da condução, de desbrotar e raiz. Então, a primeira poda, que é a poda da manutenção, é uma poda feita para retirar o que está velho, né? Aquilo que está doente, aquilo que está quebrado. Então, Jesus vai lá e faz essa poda. Também tem uma outra poda, que é a da formação, para que a gente possa ter equilíbrio, fé e prática. Olha só, então Jesus vai lá e faz uma poda para que a gente tenha forma, equilibrando fé e prática. A outra poda é a poda da formação, a da condução. Para quê? Para que a gente possa ter direção, né? Que nem aquela árvore lá que foi crescendo tortinha assim, Jesus vai e poda para a gente ter direção. Ele vai direcionar para onde que nós vamos crescer. Tem outra poda que é a de desbrota. Para quê? Para cortar, tirar os brotos que estão tirando a nossa vitalidade, né? Que estão deixando a gente sem vontade. Então, às vezes crescem algumas coisas em nós que precisam ser podados, né? Porque elas não estão nos fazendo bem. E a outra poda, e essa é cruel, é a mais difícil, é a poda das raízes. Para quê? Para que a gente possa ser renovado, para que a gente possa ter uma nova motivação no nosso coração. Então não é fácil não, né? Passar pela poda de Jesus Cristo, mas é necessário. Então nós temos que dar graças a Deus, glórias a Deus, agradecer muito, 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 muito. Por quê? Porque Ele nos poda para que a gente possa crescer, para que a gente possa produzir frutos. E a pergunta que não quer calar é: irmão, irmã, como é que está a sua vida espiritual? Será que Jesus está realizando alguma dessas podas em você? Essa é uma pergunta que você não precisa me responder. É uma pergunta que não quer calar, mas que você vai meditar sobre ela, tá bom? Bom, nosso manancial termina assim: não desanime, a poda traz renovo. Amém? Bom, irmãos, agora eu termino, né? Dizendo que o abraço é um encontro de 2 corações. E por isso que eu deixo o meu abraço diário, de urso, ó. E é importante lembrar que um abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que sabemos que quando somos podados não é o fim, o abraço dá super mega certo, tá bom? Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo, que está no Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Agora sim, eu vou me despedir com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus.